Opa, vamos lá. Pronto. Got it. Vamos lá, Marcelo, fique à Por favor. vontade. Comece aí. Boa noite a todos os presentes, muito obrigado. Estamos aqui iniciando mais um webinar da Associação Nacional das Advogadas e Advogados de Direito Digital, ANAD, hoje com a presença aqui da Sofia, que é advogada no Rio de Janeiro, trabalha na equipe da Tamila Talarico, é advogada do Daniel Advogados, que aceitou gentilmente o convite para passar um pouquinho do saber dela aqui para nós. Ricardo, boa noite, nosso presidente da ANAD, e sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para você, Ricardo, aí a Sofia pode mandar a bala. Opa, muito boa noite a todos, grande prazer tê-los aqui novamente. Sofia, muito obrigado por ter aceito o convite, é um grande prazer aí ter profissionais renomados no mercado, que estão à frente aí de vários escritórios, de várias iniciativas, de várias consultorias no mercado, e eu acredito que empresas e pessoas como você, com certeza, trazem aí realmente o que realmente acontece na prática, né? O que realmente as coisas que nos trazem oportunidades e principalmente os desafios que os advogados, advogadas, estudantes e outros profissionais que estão relacionados ao nosso ecossistema da Advocacia 4.0. Então, assim, muito obrigado. Quero te falar que o espaço é seu, fique muito à vontade aqui. Como você já fez um aquecimento prévio, né? Já batemos um papo, fizemos uma introdução. Então, por favor, nos abrilhante aí com um tema aí, legal design. Vamos aprender mais um pouco aí com as suas experiências, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Ricardo, por me receberem aqui hoje para falar sobre esse tema que é super importante para mim. Um leve quê de obsessão também, acho que sempre ajuda a gente se empolgar nos estudos. E obrigada, Tamila, minha chefe líder da minha equipe, que me indicou para estar aqui hoje também. Estou super feliz de falar para vocês um pouco sobre como tem sido, sobre esse tema e sobre como tem sido a minha experiência trabalhando com isso dentro do escritório Daniel Advogados. Legal design é uma palavra que um termo que a gente está ouvindo muito. Muita gente falando sobre isso, muita gente procurando saber. Isso eu acho sensacional. Eu sou zero ciumenta com os temas, com temas em geral. Acho que quanto mais gente falando sobre, melhor. Mas eu queria trazer hoje uma perspectiva um pouco diferente do que eu tenho visto, para adicionar ao debate e trazer uma outra perspectiva sobre esse tema. Legal design é uma forma de ver, construir e se comunicar. É a junção, como eu vou aprofundar um pouco mais daqui a pouco, é a utilização de metodologias do campo de design dentro da prática jurídica. Mas antes, queria falar um pouco sobre minha proposta de valor de hoje, o que eu estou trazendo para vocês. Eu queria que o meu primeiro ponto principal é que eu queria propor entender legal design como uma forma de ser excelente, como uma forma de prestar um serviço excelente, como ser um advogado excelente, como ser melhor. Porque quando a gente fala sobre design e sobre legal design, a gente ouve muito sobre empatia, a gente ouve muito sobre transparência, sobre se colocar no lugar do outro, sobre ouvir, sobre dar acesso, e é sobre tudo isso. Mas a gente faz isso, mas o ponto não é só ser bonzinho, né? Não é importante porque temos que ser pessoas melhores. É importante porque temos que ser profissionais melhores. E o legal design é uma proposta para a gente alcançar essa excelência, de sermos cada vez advogados, paralegais, juízes, qualquer pessoa nesse ecossistema jurídico, um profissional melhor. E o meu segundo ponto é falar um pouco sobre o dia a dia do legal design dentro do escritório de advocacia, porque a gente fala muito sobre legal design conceito, sobre o que é, as pessoas trazem muitos exemplos, mas e existem estúdios, né, de legal design, como vilas específicos, etc., mas eu queria falar sobre como tem sido essa aplicação dentro da Daniel, como a gente tem prestado esse serviço e como a gente tem aplicado isso internamente, né? Legal design pode ser oferecido como um produto, como um serviço, mas também pode ser utilizado como um método de aprimoramento interno para coisas dentro da instituição.
E falar um pouco sobre como isso acontece, como isso chega, como os clientes vêm, como a gente responde, como a gente constrói, e até sobre os problemas. No final, eu vou trazer um pouco sobre essa parte que não são tudo rosas, quais são os desafios que a gente tem enfrentado nessa caminhada. Então, e acho que primeiro de tudo é explicar quem sou eu na fila do pão. Graças a Deus, sou só mais uma, somos várias pessoas falando sobre esse assunto, mas falar um pouquinho sobre por que eu estou aqui hoje falando para vocês, o que eu tenho feito nessa área. Eu comecei a estudar, eu entrei em contato com esse assunto na PUC, no programa de inovação tecnológica do Legalité, que foi um programa, assim, mudou minha vida, porque com uma proposta super inovadora, é uma oportunidade remunerada, onde a gente tinha aulas de design, programação, empreendedorismo e algumas aulas básicas sobre umas questões de direito, mas que juntava alunos de engenharia, design e direito para construir juntos soluções para o mundo, soluções tecnológicas para o mundo do direito. Então, nessa experiência tem tudo que eu mais aprecio, assim, que é uma abordagem multidisciplinar, um monte de cabeças de áreas diferentes, pensando juntas, unindo conhecimentos diferentes em prol de um objetivo, em prol de um objetivo comum que ensinou todo mundo a conversar a língua do outro, né? Acho que esse é o principal, uma das principais qualidades que eu acho que eu tento ter, realmente conseguir me comunicar da melhor forma possível, falar a língua do outro e na hora de construir qualquer coisa, esse é o mais importante, porque você não consegue eu não posso reunir todos os campos de conhecimento dentro da minha cabeça, né? A gente estava falando, já precisar do outro. E isso é bom, isso é ótimo. E depois, fiz várias coisas, trabalhei um tempo em um escritório de societário, depois depois comecei minha carreira em proteção de dados e privacidade no BSBC, onde eu conheci a Tâmila, e a gente veio para a Daniel. E na Daniel, a gente está realmente aplicando legal design e oferecendo como um serviço. E a Google, eu não trabalhei na Google, infelizmente, mas eu uso muito o Google, então eu tenho estudado muito, pesquisado muito, e é uma fonte inesgotável de conhecimento, e cada vez a gente vai descobrindo mais coisas e compartilhando, mas realmente tenho estudado muito e procurado coisas novas, e muitos, Deus sabe quantos artigos em PDF eu já não li sobre esse assunto. Sofia, você é advogada ou você é designer? Eu sou definitivamente uma advogada, eu sou formada em Direito, e ninguém tira isso de mim, a duras custas me formei, e sou advogada, mas isso não me impede de aprender, de colar um pouco da prova do design, né? De puxar metodologias, de aprender e encontrar coisas que são úteis para outras áreas também, né? Que foram desenvolvidas pelo design e que são úteis para a área do direito. Então, usar metodologias de design não me faz uma designer. Sempre que eu posso, eu uso dos profissionais dessa área e pego um pouco do cérebro deles, da participação, sempre que eu posso. E é sempre melhor ter profissionais. Na Daniel, a gente tem agora uma equipe de designers para ajudar a gente com os nossos projetos, e é muito bom. Antes de falar de legal design, eu queria propor a gente olhar um pouco para legal, para o jurídico, para o direito, e refletir sobre isso, né? E eu queria propor essa pergunta de: será que a gente está praticando o direito da melhor forma possível? Será que hoje a gente presta o serviço de direito, a gente constrói esse mundo jurídico da melhor forma possível? A gente tem feito as mesmas coisas há muito tempo, né? As mesmas coisas do mesmo jeito há muito tempo. Meus pais se formaram em direito há 30 anos atrás e eles praticaram direito basicamente da mesma forma que a maior parte das pessoas praticam direito hoje. A gente tem reunião com o cliente, a gente entende caso e a gente escreve documentos, contratos, petições, e zilhões de outros mais. Melhor, variando um pouco, a gente tira a cópia, faz sustentação oral enfim, reuniões de negociação. Mas os métodos têm sido os mesmos, a gente tem entregue as mesmas coisas, a gente tem entregue os mesmos
os mesmos produtos. E será que eles são ideais? Será que a gente não conhece já problemas que esses métodos que a gente utiliza têm há muito tempo? Será que a gente já não diagnosticou isso há muito tempo e a gente não está agindo para sanar esses problemas? Eu acho que não, eu acho que sim, temos muitos problemas que a gente já sabe que existem, não temos trabalhado para mudar isso. Eu gostaria de trazer 3 que eu acho que são principais, que é um problema de linguagem, né? Que a linguagem do direito é muito inacessível, tanto da legislação em si quanto a linguagem utilizada pelos advogados. O que distancia a gente muito dos nossos clientes, das pessoas que são afetadas pelo direito, porque o direito, todo mundo precisa interagir com o direito. A sociedade tem a sua vida regulada pelo direito, quer queira, quer não, e se elas querem casar, elas precisam interagir com o direito. Se elas querem comprar uma casa, elas precisam interagir com o direito. Se elas querem ser empregadas, elas precisam interagir com o direito. Se elas querem usar uma rede social, a gente não percebe, muita gente não percebe que termos de uso de política de privacidade das redes que a gente usa, dos sites, são documentos jurídicos também, são contratos. Então, e tudo é feito com uma linguagem muito, muito distante da linguagem que é utilizada no dia a dia pelas pessoas, e isso cria diversos problemas para todo mundo, para os advogados e para as pessoas que não são do mundo do direito. Um segundo problema é que os processos do direito são muito complexos, tanto no processo para você entrar com uma ação, como o processo para você abrir uma empresa, ou até para casar. Eu já tive que ajudar a gente a casar, porque o cartório tem milhares de regras aleatórias enfim. E as pessoas têm pouca compreensão de como essas coisas acontecem, e esses processos são intermediados por nós, do mundo do direito, que temos uma linguagem inacessível. Então, é totalmente uma bolha, totalmente isolada, que cria experiências muito ruins para as pessoas, de muita vulnerabilidade, pessoas que se sentem em uma situação de muita vulnerabilidade, que têm dificuldade de acesso aos seus direitos, problemas muito sérios. E um terceiro problema, eu acho, que eu quero destacar, é que a entrega do direito, os produtos que a gente está entregando, os serviços como a gente está prestando, nem sempre são os mais eficientes, nem sempre eles são os mais úteis para o que as pessoas precisam no dia a dia delas. Porque a gente só entrega um tipo de coisa, né? A gente só entrega documentos jurídicos e a nossa fala, mas nem todos os problemas podem ser resolvidos por um contrato, e nem todos os problemas podem ser resolvidos por um documento Word, qualquer que seja, e isso não torna esse problema menos jurídico. A gente tem muitos problemas que são jurídicos, não são resolvidos dessa forma, e que seguem não sendo resolvidos, porque nós, no mundo do direito, não estamos propondo ou criando novas formas de adereçar essas questões. Então, enxergando o direito como um produto que tem sido praticado da mesma forma há muito tempo, será que isso é necessariamente um problema? A caneta Bic tem exatamente o mesmo design, exatamente a mesma usabilidade desde 1955. Isso é um problema? Não. A caneta Bic é incrível. A caneta Bic encontrou um equilíbrio de eficiência e de utilidade do papel dela nas vidas das pessoas, que não precisou ser alterado nesses últimos anos. O time que está vencendo não se mexe, né? Mas o direito é uma caneta Bic nesse sentido? Será que a gente já está nesse ponto de eficiência que a gente não precisa ser alterado, a gente não precisa evoluir? Eu acho que não. Eu acho que o direito tem muito que andar, tem muito chão, e acho que nós desse mundo, podemos e devemos fazer melhor. Acho que a gente tem que buscar essa excelência. Eu acho que uma prova disso é os recursos que a gente usa, né? De todos os recursos possíveis e imaginários que uma pessoa tem para resolver um problema, a gente só usa a escrita e olha lá, e poucos elementos dessa escrita, né? E uma linguagem muito específica, muito, muito isolada. A gente não usa visualização, a gente não usa imagem, a gente não usa vídeo, a gente não usa fluxo, linha do tempo. Todas essas são recursos possíveis dentro do mundo dos documentos, ou seja, só de um pedacinho, já tem um monte de ferramentas que a gente pode usar, e a gente não usa. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que refletir sobre.
E agora que a gente olhou um pouco para o mundo do direito, unindo o conceito de legal design, legal, praticar o direito em qualquer das suas áreas, em qualquer das suas facetas, utilizando metodologias de design que são centradas no usuário. E quando a gente pensa em design, a gente pensa muito em desenho, né? A gente pensa muito em arte, estética. Mas, na verdade, design é desenhar, mas desenhar não no sentido de criar arte só, mas no sentido de construir, de projetar. O design, ele desenha como um arquiteto desenha. É um desenho, é bonito, mas é útil, é real, tem que se traduzir numa realidade concreta. E o legal design traz, então, esse processo. É um processo de construção, é um projetar, é um desenhar, é um planejar, e não um resultado. Não tem como eu chegar com um artefato jurídico qualquer, um documento, um vídeo, qualquer que seja, por mais lindo que seja, dizer isso é legal design. Isso não é legal design, isso é uma solução. Legal design é o processo que você usou para chegar até lá. E os pontos que você adereçou para chegar até lá. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Não, pode terminar, aí eu falo. Beleza. Pode me interromper, qualquer coisa, sem problema nenhum. E mesmo se fosse desenhar, as pessoas esquecem de um papel muito importante do desenhar, da visualização, que é o de organizar pensamento. O Jay Mitchell é um advogado de societário, corporativo, de Stanford, um cara super durão, mas que está sempre falando, escrevendo sobre essa interseção do direito do design e defendendo que, e eu vou traduzir a frase que está aqui na tela, pensar pelo desenho não para ser um artista, mas para pensar melhor. Então, diga. O que eu ia te falar, pegando o gancho do teu começo, até para aproveitar para você tomar essa água, a verdade é que, assim, uma coisa que a gente tem pregado bastante nos nossos webinars, ou mesmo discussão de trabalho, conversa, o que a gente tem percebido, e acho que o direito digital tem essa função de modernizar um ensino jurídico nosso que prima por um currículo ainda de soluções à antiga. Muita beligerância, tudo vai para o fórum. Eu acho que esse novo olhar ele é um sopro muito importante, uma oxigenação na nossa profissão. E nisso que você falou do desenhar como projetar e falou do arquiteto, você vê que a maioria dos grandes designers que são realmente vindos da arquitetura, eles desenham, pensam objetos e produtos novos, práticos, simples, como a BIC, né? Num menos é mais, até para mudar esse paradigma, essa visão que a sociedade tem de nós, né, Sofia? Você fala em advogado, as pessoas ficam um pouco assim, putz, vem briga, alguém que vai me complicar, quando, na verdade, nós somos solucionadores, né? Eu acho que criar uma melhor experiência na solução do problema é uma forma de romper com o antigo e trazer algo novo para a nossa profissão, um novo olhar também da sociedade, né? Sim. Não, com certeza. É aproximar, né, o mundo do direito e a realidade que ele regula e as pessoas que ele deveria estar servindo. O direito ele deveria estar servindo uma população que depende dele para viver. E, na verdade, a gente está tornando as coisas mais complexas, muitas vezes, mais distantes e aterrorizantes, assim, realmente. E por muito tempo, e isso foi construído muito de propósito, muito tempo, né? Uma questão de superioridade do advogado doutor, dessa estratificação social mesmo, de aumentar essa distância. Mas eu acho que a gente está no momento de reconhecer que essa distância não serve para nada. Dificulta a vida de todo mundo, nos torna profissionais piores e tem que ser abolida, diminuída gradualmente até que não exista mais. Até que o direito seja... Bem, acho que a gente nunca chega nesse ponto ideal, né? Mas cada vez mais perto do direito ser uma ferramenta solucionadora, como você falou, realmente. E a gente estava falando do desenho como para pensar melhor e do legal design como sendo a utilização de metodologias de design no direito.
Que metodologias são essas, né? Que processo é esse de construção, de desenho, de planejamento que a Sofia está falando aí? A principal metodologia que a gente fala é o Design Thinking, que é o modo de pensar do design, que é separado em etapas. Eu gosto dessa metodologia porque ela separa tempo para cada uma dessas etapas de entender, mapear, criar, testar e evoluir, que normalmente no mundo do direito acontece tudo ao mesmo tempo, né? No escritório de advocacia, você não tem tempo você não tem tempo separado para cada uma dessas etapas, elas acontecem de forma muito atropelada, por prazos e mil coisas. Mas o design propõe essa metodologia das etapas e metodologias específicas para cada uma delas. Então, assim, entender não é só, tá bom, tive uma reunião com o cliente. Tem metodologia para você entender, tem metodologia para você mapear esse problema, para você explorar o problema, para você identificar com precisão qual é a questão que você vai ter que solucionar. Que nem sempre é a mais óbvia, em geral não é. A gente, mesmo no campo jurídico, às vezes a gente entra achando que é uma disputa societária sobre divisão de lucros e dividendos, e no final, na verdade, já aconteceu, quando eu entendi isso no mundo do direito, minha vida mudou. Na verdade, era um problema emocional, uma briga, um ressentimento entre duas pessoas, que não tinha nada a ver com dinheiro, que não tinha nada a ver com algo que eu poderia resolver com um contrato. Mas, então, entender esse problema, e isso passa por várias metodologias que eu vou mencionar daqui a pouquinho, mapear todos os aspectos desse problema, todas as facetas, criar uma solução, testar essa solução. Invariavelmente, você vai encontrar formas que essa sua solução não funciona, melhorar essa solução, evoluir. E isso é um processo contínuo. E você pode pular de uma etapa para outra várias vezes. Uma vez que você entende, mapeia o problema, cria uma solução, testa. No teste, você percebe, na verdade, que você errou na hora de mapear o problema e volta. Mas essa mentalidade do design que é a principal proposta trazida pelo Legal Design. E outra coisa muito importante é realmente ser uma metodologia centrada no usuário. Quando a gente diz usuário aqui, é a pessoa que vai interagir com a sua solução, qualquer que seja ela. Pode ser um advogado, pode ser o seu cliente, pode ser o advogado da outra parte, pode ser o juiz, pode ser outros advogados, mas a gente vai chamar de usuário aqui só para facilitar. E botar essas pessoas no centro da sua solução. E entender que usuários diferentes vão ter necessidades diferentes e vão demandar soluções diferentes. Então, o Legal Design propõe realmente uma personalização maior das soluções e dos serviços da advocacia. A gente quando a gente olha para as pessoas que a gente está interagindo, a gente sabe que tem clientes que vão querer participar mais do processo, qualquer que seja, tem clientes que vão querer participar menos, tem clientes que têm pouco tempo, não quer entender, quer que você resolva, não quer participar, tem outros que querem entender, querem adaptar, querem participar desse processo de solução que obviamente afetar a própria vida dele, né? Clientes que têm dificuldade com linguagem jurídica, clientes que não têm. Quando a gente fala de simplificar a linguagem como algo necessário, etc., isso não quer dizer que a gente vai abrir totalmente mão de uma linguagem precisa e exata que o direito muitas vezes demanda, e de várias situações que ela vai ser necessária e que o seu usuário, o seu cliente, vai ser perfeitamente capaz de compreender. Quando você está fazendo um contrato de um M&A enorme, com um empresário super qualificado, ele vai ler o seu contrato e ele vai entender o que você está escrevendo. Não seja por isso, e você não vai precisar alterar a linguagem para ele. A questão é justamente você conseguir identificar quando você vai precisar alterar a sua linguagem, quando você não vai, quando você vai poder usar quando um contrato para solucionar, quando não vai. Quando você está interagindo com advogados que têm dificuldade com o controle de versionamento, advogados que têm dificuldade com a linguagem do cliente, sempre tem esse vai e volta. Não só acho que passa por um processo não só dos advogados se fazerem entender, mas também de um processo do advogado ser capaz de entender melhor a pessoa com quem ele está interagindo. Quem faz contrato de engenharia sabe bem a dor que é de revisar um contrato de tubos de aço número 15, propulsão, que é um inferno.
advogados que gastam tempo com tarefas automatizáveis, então entender que isso pode ser uma necessidade, isso pode ser um problema a ser resolvido. E quando a gente fala de juízes que têm pouco conhecimento específico no assunto, quando a gente está falando de juízes mais gerais, que tem que analisar muitos processos iguais e com pouco tempo para essa análise mais aprofundada. Enfim, entender o perfil de quem você está lidando, com quem você vai lidar, para você conseguir o perfil, as necessidades e os problemas e os desejos, para você criar uma solução que seja realmente efetiva. E uma solução que é realmente efetiva é uma solução que é aquilo que o usuário precisa, quer e consegue. Se qualquer um desses requisitos não for preenchido, você tem uma solução inútil. Se você propõe uma solução que o seu usuário precisa e quer, mas que é inacessível para ele por algum motivo, é uma solução inútil. Se você tem uma solução que o seu usuário quer e consegue, mas que ele não precisa, também é inútil. Então, realmente, são 3 requisitos essenciais na hora de você construir, de você buscar, de você avaliar se o que você está propondo é eficiente, se ele é útil, se ele é uma solução, de fato, né? Ou se ele é só uma perda de tempo. Isso a gente pode aplicar em vários aspectos, em várias camadas. Eu trago esse gráfico que é da Margaret Hagan, que escreveu o livro Law by Design, que é uma das principais pensadoras do legal design, do laboratório de Stanford. E ela mostra onde legal design pode ser aplicado. Ele pode ser aplicado em informação, pela visualização da informação, que é o que a gente chama de visual law, né? Aliás, isso é uma coisa que acho importante destacar. Diferença entre legal design e visual law. Legal design é o uso dessas metodologias. E visual law é quando você está trabalhando essas metodologias na construção visual de alguma coisa, de uma informação. Então, quando você faz design de diagramação de documentos, explicações, traz imagens, visualizações, é um trabalho de visual law. Se você está trazendo, mas as metodologias de legal design também são aplicáveis a produtos. Quando você está fazendo design de novas ferramentas e produtos, que sejam digitais ou não, quando a gente tem um cliente que está criando um produto novo, um serviço novo, você pode aplicar legal design a serviços, e principalmente o serviço jurídico, né, que é a proposta de você trazer o legal design para dentro e não só oferecer como um produto. Organizações inteiras, design de estruturas, até na Daniel, essa questão de trazer um product owner para uma história de advocacia é um caso bem legal de legal design de organizações, né? Você está repensando uma estrutura jurídica para solucionar um problema ou vários problemas que estavam sendo diagnosticados. E legal design em sistemas inteiros, que é quando você trabalha a interação entre organizações, produtos e serviços. E eu falei, tudo isso é legal design. Então, o que não é legal design? Legal design é aquilo que não funciona. Legal design é aquilo que não é eficiente. Legal design é quando você tem um problema e você não está conseguindo solucionar ele porque você não está usando as ferramentas disponíveis, não está usando as metodologias disponíveis para solucionar isso. Essas fotos são de uma artista que eu gosto muito, agora eu esqueci o nome dela, depois eu mando, que ela constrói esses objetos que dão nervoso de tão ineficientes que são. E muitas vezes na vida no direito eu tenho essa mesma sensação olhando para esses objetos, que eu tenho olhando para esses objetos. O que não é legal design, é uma coisa que não funciona. Não é legal design quando você traz muitas informações muito relevantes e que são importantes para o caso, e que são importantes para as pessoas assimilarem, mas eu estou te mostrando essas informações num texto, enquanto eu estou falando. E você não consegue ler e me escutar ao mesmo tempo. E, na verdade, você vai acabar não entendendo nenhum dos dois. Nesse slide tem várias informações interessantes, mas ela está numa linguagem inacessível para a maioria das pessoas, em inglês. E numa apresentação que é dinâmica e impede que as pessoas analisem com cuidado. Outra forma de não aplicar legal design é dar muita informação, porque a melhor forma de você esconder alguma coisa, de você não dizer algo, é dizer muita coisa. E essa sensação de sobrecarga de informação que a gente vê muitas vezes no mundo do direito, né? Querendo explicar, a gente complica, colocando coisas muito importantes no meio de muitas coisas que não são tão importantes assim. E não dando destaque, né?
E quando a gente vê um documento muito bonito, muito chamativo, muito colorido, isso é legal design? Pode ser. Isso pode ser legal design se se você tiver construído essa peça colorida, chamativa e bela, pelo processo, pela metodologia do pensamento do design, e se ela servir no contexto que você está propondo ela para realmente solucionar alguma coisa. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes a solução vai ser a mais simples possível, vai ser diminuir, vai ser simplificar, vai ser minimizar. Isso também pode ser legal design. Se o seu usuário precisa de uma solução mais simples, se o seu usuário precisa de uma visualização mais simples, vai ser sempre, a gente tem que sempre olhar para o nosso objetivo, para o nosso usuário, quais são as necessidades dele e para e como essa solução que a gente está propondo atua. Ok, mas e aí? Muito legal, maneiro, realmente, temos que fazer melhor, temos que implementar metodologias de design e achei legal, mas como é que isso acontece, né? Como é que eu, dentro de um escritório de advocacia, vou fazer isso acontecer? Eu faço isso acontecer dentro do escritório de advocacia? O que eu preciso? Como é que isso acontece no dia a dia? Eu queria trazer para você, e aqui que eu trago um pouco para vocês do dia a dia que a gente está tendo dentro da Daniel. E eu queria passar pelo processo de como esses casos chegam para a gente, como a gente trabalha eles, como a gente propõe, como a gente constrói essas soluções, que ferramentas a gente usa, o que a gente precisa, e no final falar um pouco dos problemas que a gente tem enfrentado. É claro que o mais importante de dizer agora nesse início é essas duas formas que você pode usar legal design, que é oferecer como um serviço a um produto. Eu já disse isso, mas eu vou repetir só para deixar claro, porque eu não fiz um slide sobre isso. Oferecer como um serviço, como um produto. Olha, eu ofereço serviço de legal design, e usar internamente no seu escritório para melhorar suas entregas, para melhorar os seus processos. Isso pode ser feito de N maneiras. Falando um pouco sobre como isso acontece dentro do escritório, como isso pode ser útil nesse ambiente, eu queria falar um pouco sobre, enfim, exemplos, né? No nosso escritório, a gente tinha um problema com as faturas. Quando a gente enviava uma fatura para o nosso cliente, vinha com muitas informações, vários códigos. A gente chegou a receber um e-mail de uma cliente perguntando se esse e-mail tinha sido realmente enviado pela gente, ou se era phishing, porque o assunto do e-mail eram vários números e referências, etc., que parecia um e-mail ilegítimo. Isso é um problema. E isso só chegou até a gente porque essa pessoa trouxe esse problema, mas quantas pessoas já não devem ter não aberto os e-mails de fatura porque acharam que era phishing e descartaram de cara. Se o escritório se propõe a analisar suas entregas, analisar os seus serviços sob essa ótica do legal design, com essas metodologias propostas pelo design, e mapear os pontos de contato que esse cliente tem com o escritório, como se dá essa comunicação, perguntar, fazer entrevistas, se dedicar a isso. Acho que muitos pontos como esse podem ser levantados de antemão, né, antes de você ter esse problema, ou mais rápido, sem ficar dependendo desse feedback. Ou mesmo nas formas como o escritório se comunica, né, como no caso do e-mail da fatura, como o escritório se comunica no caso das entregas que ele faz. Olha, normalmente a gente entrega esse contrato em PDF. Poxa, mas na verdade os nossos clientes gostam de editar ou tirar as marcas ou qualquer coisa desse sentido. Até uma coisa muito pequena, como quando a gente manda um contrato em marcas e o cliente quer tirar as marcas, nem todo mundo sabe usar o pacote Office a ponto de saber tirar as marcas de um documento. Acho que a coisa mais importante que eu aprendi quando eu comecei a estagiar com direito é realmente usar o pacote Office. Eu achei que eu sabia usar, eu descobri que eu não sei, que é um mundo de ferramentas que a gente não sabe usar direito. Mas quando a gente está oferecendo isso para clientes, a coisa vem um pouco diferente, né?
Isso chega, como nasce um caso de legal design dentro de um escritório? Ele chega de diferentes formas a depender do perfil do cliente que tá falando com a gente. A gente tem um cliente que nunca ouviu falar de legal design, nunca ouviu falar de visual law, não está acompanhando esse debate, não está por dentro desses debates jurídicos, do mundo jurídico, e ele traz uma demanda qualquer, dependendo da sua área. E a gente olha para essa demanda e a gente fala, cara, isso que ele está pedindo, a gente pode resolver de uma maneira muito melhor do que entregando o que ele está esperando receber. O cliente chega com... eu quero um contrato entre duas partes para resolver um problema X. Na verdade, a gente fala, cara, isso na verdade nem... E a gente, olhando para essa demanda, fala, isso não vai ser solucionável por um contrato, eu acho. Acho que isso é um problema mais fundo, acho que eu queria investigar isso melhor. E aí a gente propõe isso para o cliente, olha, a gente pode fazer o que você quer nesse sentido, mas a gente acha que, passando por esse processo de legal design, a gente pode chegar a uma solução que seja mais eficiente. Eu quero fazer um código de conduta. Eu não posso mostrar aqui na apresentação os nossos produtos de fato, né, pela confidencialidade com o cliente, mas eu vou mencionando várias coisas que a gente fez nesse tempo que eu estou no escritório. Um cliente, uma associação de empresas, queria criar um código de conduta com várias questões de compliance, de competição, e queria que a gente escrevesse esse código e eles iam mandar para as pessoas. E eu falei, cara, vamos fazer isso, ok, mas você acha que se a gente está escrevendo esse código para resolver esses problemas que você está trazendo para mim, a gente precisa que as pessoas entendam, né, esse código, que elas realmente leiam esse conteúdo, que elas absorvam esse conteúdo. Porque só mandar não vai resolver. O que a gente quer é evitar os problemas. E para evitar os problemas, a gente precisa que as pessoas saibam as regras. Se elas não conseguem compreender as regras, a chance de elas não seguirem essas regras é muito maior. E se você não trabalha nessa parte da compreensão, você só tem depois o mecanismo de punição, quando um problema já foi criado. Mas a gente pode trabalhar para evitar esse problema. Então, cara, vamos, e eu, carioca que sou, falo muito cara. Mas a gente falou para o cliente, vamos trabalhar esse conteúdo, vamos criar esse código de conduta, mas vamos ver com as pessoas qual seria a melhor forma delas absorverem esse conteúdo. Vocês costumam fazer palestras? Vocês costumam fazer apresentação? Vocês costumam mandar conteúdos em vídeo? Como é que vocês se comunicam com esse público? Como é que vocês comunicam com os associados? E a gente foi trabalhando isso para entender qual seria a melhor forma de passar esse conteúdo. A gente tem também um cliente que já ouviu falar de legal design e visual law, mas não entende muito bem a questão, o processo. E eu não quero aqui estabelecer uma ordem, uma hierarquia entre essas formas de nascer de um caso de legal design. Um não é melhor do que o outro. Só trazendo as situações factuais, né? A gente tem os clientes que não estão inteirados desse assunto, mas que já ouviram falar e trazem, eu quero fazer um visual law nesse contrato. Eu quero, e trazem de uma maneira menos específica, um pouco mais solta, e aí mas já trazem essa demanda. Então, a gente trabalha com o cliente para entender exatamente o que é, se é visual law, se é legal design, se ele tem o tempo, se ele tem o recurso, se ele tem as pessoas para trabalhar nisso, e a gente vai dando forma para esse caso. A gente tem um cliente que conhece a área, entende o processo, gosta, e ele traz para a gente com todas as letras. Eu tenho um projeto de legal design para fazer com vocês. E aí é muito legal também. E a gente tem, e uma coisa que... Opa! E a gente tem também, cada vez mais, o caso do cliente que não fala nada, que ele traz uma demanda normal, entre aspas, né? Assim como o cliente que nunca ouviu falar, mas ele pressupõe que a sua entrega vai ser feita pela metodologia de legal design. Isso é uma coisa que a gente não esperava, assim, foi uma surpresa. Mas tem acontecido de clientes não mencionarem nada, não falarem nada, a gente entregar, obviamente, o que a gente acha que é mais adequado, que seja eficiente, mas eles esperam mais. Principalmente em visual law. Muitos clientes não aceitam, quando a gente manda um documento em Word, eles acham que não está pronto. Eles falam, me manda quando estiver pronto.
E aí, quando a gente vai entender o que ele quer dizer, é isso. Ele tá falando sobre diagramação, ele tá falando sobre ilustração, ele está falando sobre um documento que, para ele, só se torna final quando está já trabalhado por outro setor. E como a gente constrói essa entrega, uma vez que a gente tem um caso de legal design na mão? A gente, como eu falei, o design traz várias propostas de metodologia dentro do design thinking. Eu queria mencionar algumas aqui. A gente tem um mapa de ecossistema. Então, quando a gente está querendo investigar um problema, mapear esse problema, a gente colocar numa visualização todas as pessoas interessadas, todas as partes interessadas, né, os stakeholders que a gente chama, nesse problema, nesse contexto. Quem está nesse contexto? Quem tem interesse nesse problema? Quem sofre as consequências? Que recursos eles têm? Quase um modelo de negócio da situação. A gente usa muito roteiro de entrevistas para explorar os problemas com os nossos clientes. A gente tem um roteiro de perguntas que a gente faz, às vezes em reuniões, às vezes a gente manda por escrito, depende de como a pessoa quer, e perguntas que vão além do que os advogados costumam perguntar. Então, não é só, o que você quer, para onde você vai, qual é o seu problema, e é isso. A gente pergunta, quem são as pessoas que vão interagir com isso? Quantas pessoas vão interagir com isso? Essas pessoas são brasileiras? Essas pessoas falam português? Essas pessoas são alfabetizadas? Que recursos você tem em mente para a gente usar, para a gente solucionar esse problema? Vocês têm equipe de marketing interna? Vocês não têm? Quais são os problemas? Você está trazendo essa questão para a gente, por quê? Quais foram as manifestações desse problema? Vocês já tiveram alguma consequência? Já tiveram algum processo? Já tiveram alguma reclamação? Perguntas para compreender de uma forma mais completa as situações, né? A gente faz mapa de jornada de usuário, que a gente chama, então mostrando cada etapa de onde essa pessoa vai passar, por que etapas, por que barreiras, onde ela vai clicar, onde ela encontra informações, e fazer um mapa mesmo dessa jornada. O uso de personas, que são pessoas fictícias com as características das pessoas que a gente imagina que são as pessoas que vão interagir com a nossa solução. Então, Ana Maria, 32 anos, tem 2 filhos, ela quer comprar uma casa, ela não sabe onde encontrar essas informações e ela tem média intimidade com recursos tecnológicos. Com essa pessoa na cabeça, a gente consegue evoluir na nossa compreensão do problema, né? O que essa pessoa pensa? O que essa pessoa faz? Que tipo de problema essa pessoa vai ter? E aí a gente usa as pessoas para fazer o mapa de empatia, que é esse recurso aqui embaixo. Como essa pessoa pensa? Como essa pessoa se comporta? Como essa pessoa se sente? Claro, toró de ideias, muito bater cabeça, juntar as pessoas para conversar e pensar com metodologia, né? Tem formas de você fazer toró de ideias que são mais eficientes do que outras. Então, tem várias formas de você fazer isso, mas principalmente você tentar criar um ambiente onde as pessoas realmente se sintam livres para colocar as ideias delas. Depois a gente limpa, mas primeiro vamos colocar tudo na mesa. Então, instruções no sentido de, olha, agora a gente vai tirar esse tempo para pensar e ter ideia. Fala o que vier na sua cabeça, não se filtra, e não pode diminuir a ideia do coleguinha. Então, não é, alguém falou alguma coisa, mas isso não vai funcionar porque XYZ. Nessa dinâmica, a pessoa corta um pensamento pela metade, que poderia ir para frente, ela pode se sentir inibida para falar outras coisas no futuro que poderiam ser super úteis. Então, criar esse ambiente, ter método, usar método. Isso também é uma coisa que meu pai fala, tem método para as coisas, tem método para fazer toda a de ideias. Se ligar, mapear e usar métricas, trazer para os casos que tipo de indicadores a gente pode usar para entender esse problema e para testar a nossa solução, né?
se a gente está com um problema que as pessoas não estão entrando com processos judiciais contra um cliente nosso, porque alegando não ter encontrado informações que, na verdade, estão na política de privacidade do site. Isso é uma métrica, número de processos entrados na justiça por questões relacionadas à política de privacidade. É uma coisa que a gente pode medir antes da solução, para medir esse problema, e é uma coisa que a gente pode medir depois da solução, para testar os efeitos, de fato, disso que a gente propôs. E mapa de emoções, como eu disse, muitas questões jurídicas, muitas vezes, são emocionais. O direito trata de pessoas, e pessoas são movidas por desejos e paixões e medos e todo esse espectro emocional que afeta a nossa compreensão, afeta a forma como a gente se relaciona. Então, prestar atenção às emoções é importante na hora de solucionar problemas jurídicos. Por mais que a gente esteja falando de empresas, por mais que a gente esteja falando de coisas que pareçam muito distantes dessa nossa condição humana, não está. Empresas são feitas de pessoas e pessoas brigam e se gostam e deixam de se gostar, e isso causa problemas. Com base nessas metodologias de construção, o que a gente entrega? Uma entrega em legal design pode ter vários formatos. Como eu disse, não é uma coisa fechada que você possa dizer isso é legal design. O legal design foi o que aconteceu antes para a gente construir a nossa entrega. E esse processo, essa metodologia pode desaguar em algo que pode ter N formas e vir em N formatos. E a questão, essa proposta do legal design também, de você manter como advogado, como juiz, qualquer coisa, sua mente aberta para você poder usar outros recursos para solucionar questões que não o documento, que não a fala, é muito legal. A gente já entregou projetos de legal design que eram planilhas, que o cliente... A gente tem um time interno de privacidade, na Daniel trabalha principalmente com privacidade e proteção de dados, e ele não sabia, ele tinha que apresentar para o comitê de auditoria, para mostrar que eles estavam trabalhando, mas eles não sabiam como fazer, e eles queriam uma lista de obrigações. A gente falou, cara, vamos te dar uma lista de obrigações que a legislação traz numa planilha, e essa planilha vai ter não só as obrigações, mas o status de acompanhamento mas as obrigações, que tipo de ações você precisa tomar para cumprir essas obrigações, como você mede esse cumprimento, qual o status dessa tarefa dentro da sua empresa, feito, não feito, feito, documentado, não documentado, quem é o responsável. Então, não só as obrigações, mas uma planilha que for de acompanhamento de projeto, que não é um documento que você entrega, em geral, como história de advocacia, né? Nesse caso, foi bem legal, não só a planilha, a gente falou, e a gente vai também fazer para você uma apresentação para você mostrar para o comitê de auditoria. A gente sabe, como advogado de privacidade e proteção de dados, o que o comitê de auditoria quer saber. Quais são os números que ele quer ver, que tipo de obrigações ele quer saber se estão sendo cumpridas. Então, deixa a gente preparar isso para você. E aí a gente preparou essa apresentação com a identidade visual do cliente, é uma coisa que a gente sempre pede. Cara, me dá o seu manual de marcas, a gente vai fazer nas suas cores, com a sua logo, com a sua cara, para que isso seja assimilado da forma mais fácil possível dentro da sua empresa, dentro da sua realidade. A gente já fez entrega em vídeo, até quando a gente precisou construir um documento que fosse muito jurídico, pesado, da linguagem, etc. A gente viu, e a gente sabe que o cliente em si não teria muita facilidade de compreender, a gente mandou o documento e um vídeo explicando. Olha, era um vídeo meu, que eu fiz no Zoom, com o documento aberto, dizendo aqui a gente está fazendo por causa disso, assim a gente está fazendo por outra forma, aqui a gente está dizendo isso, mas que isso é importante porque... E dessa forma a gente conseguiu passar essa informação de uma forma assíncrona, né? Que é legal muitas vezes para economizar tempo na nossa rotina maluca, cada um tem 1000 reuniões e fazer calendário de baterem pode ser muito difícil, e também porque tira um pouco da ansiedade da pessoa de receber um documento que ela não entende nada do que está escrito e ter que esperar uma reunião, conseguir uma reunião com o advogado para que ele explique.
Ela vê o documento, ela vê na hora, no tempo dela, ela escuta quantas vezes ela quiser, vai, volta, assiste de novo no outro dia. Então, é uma forma de entregar a informação que pode ser muito legal. A gente já entregou fluxos jurídicos para empresas que sabem, um cliente nosso muito legal. Marcelo e Rodrigo, são 8 horas, melhor correr um pouquinho, né? Ou não? Não, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Okay. O pessoal tá gostando. Eu já vi aqui no Zap, já recebi aqui uns apps que tá ótimo, que tá super bacana. Então, vai fazendo no teu tempo. Então tá bom. Então eu vou na paz. Mas também não tanto, porque ninguém tem tempo para isso, né? A gente já fez fluxos jurídicos. Esse caso foi muito legal. Era um cliente nosso de grande porte, do setor industrial, que tem um centro de inovação. E eles incentivam os funcionários do centro de inovação a terem ideias novas de produtos, de processos industriais, etc. Mas toda vez que você tem uma ideia nova de produto no setor industrial, você tem um caminho jurídico, e a gente sabe bem, enorme que você tem que passar, de contratos, principalmente, de propriedade intelectual e de direito regulatório específico da área desse cliente. E eles sabiam que tinha muita coisa que tinha que acontecer, mas eles não sabiam exatamente como era esse caminho. Como o jurídico não sabia como era o caminho, os funcionários não sabiam como era o caminho, e o resultado é que as pessoas faziam de qualquer maneira, estavam perdidas, não tinham essa orientação, e pulavam etapas, e coisas eram implementadas sem as aprovações regulatórias necessárias, ou eram construídas sem as resguardas contratuais que são essenciais, sem definir IPI, sem os advogados de IPI saberem o que está acontecendo. Então, era um grande problema. E a gente construiu junto com eles, num mega processo de entrevista, de construção visual, etc., um documento que era um fluxo de tudo que tinha que acontecer a partir do momento que o funcionário tinha uma ideia nova. Todas as etapas que ele tinha que passar, tudo que ia ter que acontecer dali para frente, né? De uma forma bem visual, um mapa macro mesmo, que ficou bem legal. Fluxos internos também, a gente já fez algumas vezes no contexto de privacidade e proteção de dados, de ajudar os nossos clientes com os fluxos de atendimento a titulares de dados, por exemplo. Agora, com a LGPD, as empresas podem receber solicitações das pessoas que eles tratam os dados pessoais. E o que acontece muitas vezes é que as empresas não têm esse processo, esse protocolo interno instituído, né? E elas não sabem muito bem como construir isso. Então, a gente trabalha junto com os nossos clientes, muitas vezes, para construir esse fluxo interno. Olha, a nossa entrega aqui vai ser construir junto com você como é que essa pessoa vai ser atendida. Começando por como ela faz essa solicitação. Quais são os meios de entrada, de contato que ela tem com você? É esse e-mail? É esse botão que ela clica no site? É por carta? É por telefone? Vamos mapear todos esses pontos de entrada. A partir daqui, quem recebe essas mensagens? Para onde elas vão? Quem analisa essas respostas antes delas voltarem? Em quanto tempo isso precisa acontecer? Que é uma coisa super difícil de operacionalizar internamente, principalmente se você não tem conhecimento da legislação, e nós, do direito, podemos ajudar nessa construção. A gente já entregou, muitas vezes, cartilhas educativas, principalmente na privacidade e proteção de dados. O direito, a gente acha que a gente tem um papel educativo muito importante, das pessoas entenderem do que se trata a lei, entenderem os direitos que elas têm, os direitos que elas têm que obedecer, fornecer para os seus titulares. E muitas vezes a solução é isso, fazer as pessoas entenderem sobre essa lei, fazer as pessoas saberem. Nem sempre isso vai ser a solução. Nem sempre fazer as pessoas entenderem o direito é uma solução. Às vezes a pessoa não quer entender o direito. Às vezes ela não precisa. Assim como eu não preciso saber como programar para usar o Facebook. Eu preciso ter uma interface de uso, mas eu não preciso saber como ele funciona necessariamente. Se eu quiser, tudo bem, maneiro. Mas eu não preciso. E você tentar explicar direito, explicar o direito sempre para as pessoas, pode sair muito errado. Por gastar o tempo das pessoas, deixar as pessoas irritadas, entediadas. É a piada do escoteiro que atravessa a velhinha na rua sem a velhinha querer atravessar a rua. Não é uma boa ação. E
E, é claro, a gente também entrega contratos e diagramados e feitos para solucionar questões específicas. Por exemplo, um cliente nosso que tinha um problema, que eles são uma plataforma digital, e eles mandavam um contrato para os clientes e todo mundo queria modificar o contrato. Todo mundo queria colocar suas próprias cláusulas, todo mundo queria modificar, todo mundo queria dizer e mudar. E eles estavam dizendo para a gente, isso é um problema, porque a gente acaba tendo milhares de contratos diferentes. Isso não é operacional, isso não é possível. Como é que a gente faz para as pessoas pararem de querer mudar esse contrato tanto assim? A gente chegou à conclusão que é importante para as pessoas não quererem alterar o contrato, que elas entendam o contrato, então elas se sintam confortáveis com o que está ali, e que o contrato chegue com cara de termo não de contrato para ser editado, mas com cara de contrato pronto, com cara de contrato fechado. Então, mandar em PDF, que é o que eu estava falando, essa diferença, né? Às vezes a solução é você mandar em PDF, às vezes a solução é você mandar em Word. E, é claro, a construção de outros documentos, como eu mencionei, o caso do código de conduta, como eu mencionei, como a gente faz políticas de privacidade, termos de uso de plataformas, tudo isso pode ser feito de N maneiras, de forma a solucionar as necessidades do seu usuário, do seu cliente em específico. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem quando a gente fala sobre legal design: eu preciso de um designer? Eu preciso ser designer? Não precisa. Claro, maravilhoso se você puder ter um designer para te ajudar nesses processos, mas não é essencial. Tem muitas ferramentas disponíveis tanto para esse processo de construção, tanto para criar a sua entrega. Eu listei algumas aqui que eu gosto, que eu uso. O Miro e o Mural, que são plataformas muito parecidas de visualização, de quadro branco, que a gente chama. O Figma, que é uma plataforma muito legal, um pouco mais difícil de usar, para você fazer protótipo de várias interfaces e para fazer algumas visualizações também, se você pegar a manha da coisa. O Canva, que é um programa aberto e graça super legal, que é o programa que eu estou usando para apresentar para vocês essa apresentação, que é o programa que eu usei para fazer essa apresentação. É super completo. E o legal dessas plataformas é que eles vêm com muitos modelos. Então, você não precisa partir do zero. Não estou dizendo para você pegar um modelo e usar igualzinho. Se quiser, tudo bem também. Está lá para isso. Mas a ideia é que você não precisa começar do zero. Eles dão muitas ideias, muitos formatos para você começar de algum lugar, para você abrir o seu olhar e fazer coisas novas. E são ferramentas fáceis de usar, não precisa, são feitas para usuários leigos. Então, não é tão difícil quanto um Photoshop. Eu acho muito difícil usar Photoshop. Eu acho muito difícil. Um Adobe Illustrator, esses programas que são mais complexos, mas se você também quiser usar, incrível. Essa plataforma é muito legal. Esse nome é esquisito, mas se lê E é uma plataforma de vídeo, para você gravar vídeo e fazer apresentações em vídeo, que permite com que você diminua a tela, apresentando para vocês, por exemplo, você pode usar junto com o Zoom. Eu posso diminuir minha tela, me colocar aqui, interagir com os objetos que eu estou apresentando. Eu posso colocar a apresentação atrás de mim, como se eu estivesse numa sala e apontar para os objetos, é bem legal. O pacote Office, óbvio, explorar as ferramentas de pacote Office, que são mais completas do que a gente imagina sempre. E o bom e velho post-it, na hora de criar ideias, de criar fluxos, o post-it na parede e fé. Pensar vai ser sempre difícil, visualizar sempre ajuda, e ferramentas muito básicas podem ajudar a gente nesses processos. E quais são os desafios, né? Para terminar, eu queria só trazer um pouco dos problemas e das dificuldades que a gente vem tendo nesses processos, que são todos muito novos para todo mundo. Essa prestação de serviço, essa metodologia toda muito nova dentro do mundo do direito. E eu queria falar para vocês um pouco dessa parte das dificuldades. Então, a primeira dificuldade que a gente tem é de precificação dos serviços. A gente não está acostumado a precificar esse tipo de processo, que são mais longos do que a gente costuma ter nas nossas entregas tradicionais, que envolvem muitas indas e vindas, que são, às vezes, imprevisíveis, no sentido de, se eu digo que o legal design é um processo de construção e que o resultado, a solução, pode ter várias formas, é muito difícil você precificar isso antes de você saber qual vai ser o seu resultado, qual vai ser a sua conclusão. Então, a gente tem enfrentado essa dificuldade. A delimitação do escopo
é difícil você... uma coisa sobre precificação também é você passar esse valor para o cliente, né? A gente sabe a diferença que faz, a gente já tem casos de sucesso, a gente já usou, já viu que dá certo, já viu, estuda o assunto, vê pesquisa, sabe que é legal, mas o cliente que não está tão inteirado, que não está discutindo isso, pode ter dificuldade de enxergar o valor nessa entrega final, que vai ter que ser mais cara do que uma entrega que a gente está acostumado a fazer do jeito mais tradicional, que é muito mais fácil de fazer, muito mais rápida, que a gente já está todo mundo familiarizado, que muitas vezes a gente já tem modelo pronto. Então, acaba sendo um serviço mais caro e que é difícil, às vezes, você passar para o cliente justificar esse preço, né? Justificar esse valor que você está cobrando para dizer, olha, eu juro que vai ser maneiro, eu juro que vai ser muito melhor do que se eu te entregar esse documento A4 aqui. A delimitação do escopo também é difícil, pelo que eu disse, às vezes você não sabe a solução, você não sabe qual vai ser a sua conclusão, então é difícil e você às vezes não sabe nem quais são todos os aspectos que você vai ter que analisar para construir essa solução. O que acontece a gente tem uma introdução, um briefing do caso com o cliente e o cliente quer uma proposta. Mas como é que você vai dar uma proposta se você ainda nem se você não tem todas essas informações, se você não tem ideia ainda do tamanho do seu desafio, por exemplo? E como precificar, né? Se eu não tenho... E como precificar. Exatamente. Eu devia ter trocado a ordem. Porque uma coisa é muito consequência da outra, né? Você tem dificuldade de limitação do escopo, você tem dificuldade de especificação por causa disso. Tem uma dificuldade de alinhamento de expectativas com o cliente, porque é uma coisa aberta, pelos mesmos motivos, né? E porque como a gente ainda está descobrindo como fazer esse processo, como lidar com isso, essa comunicação ainda é uma coisa que precisa ser trabalhada. Como é que a gente transmite isso para o cliente? Como é que a gente faz o cliente entender o que ele vai receber, né? A gente tem tentado resolver essas questões muito com o documento da proposta, como a gente faz essa proposta de honorários, como a gente fecha esse serviço, como a gente coloca limite, né? Se a gente faz coisas que a gente aprende com os erros. A gente fazia propostas de diagramação de contrato e Travou, Sofia. Mas realmente, né, Ricardo, interessante esses desafios. Opa, voltou. Oi, Sofia, voltou. Opa, perdão. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Você estava falando sobre o alinhamento da expectativa com o cliente, porque ele não sabe o que vai receber e como é que a gente expõe para ele, como é que a gente vai, dentro da expectativa dele, fazer um entregável, né? Exatamente. Como a gente vai fazer esse entregável e como a gente vai colocar limite no trabalho. Porque como a metodologia do design ela é infinita, porque você está sempre procurando evoluir, como é que você coloca um limite no seu trabalho para que não seja um trabalho eterno, né? Como é que você coloca fim na sua entrega? E a questão do tempo do esforço, que é diferente, é maior do que a gente está acostumado a ter, envolve mais pesquisa, mais dedicação, mais tempo, com coisas novas, é um processo de aprendizado que demanda muito e demanda um tempo que, em geral, não é o tempo do história de advocacia. O história de advocacia, ele costuma ser muito rápido, a entrega é muito rápida, a gente preza muito pelo prazo curto, né? A gente é exigido muitas vezes o prazo curto e às vezes pode ser muito difícil conciliar o tempo que a gente está acostumado a ter nos escritórios e o tempo necessário para você desenvolver uma entrega que seja realmente eficiente, de acordo com os requisitos que eu coloquei aqui, de ser algo que o seu cliente, o seu usuário precisa, quer e consegue usar. Então, são coisas que a gente está trabalhando ainda e descobrindo formas de mitigar e descobrindo formas de solucionar, mas que eu achei legal que ela trazer para vocês um pouco também desses desafios do nosso dia a dia. E é isso. Porque a expectativa, esse alinhamento de expectativa do cliente inclui aí a ansiedade do cliente em ver
esse novo produto, né? Ele entender que é uma nova forma, e aí você fala, olha, eu vou te entregar uma coisa diferente, que vai resolver, aí ele cria aquela expectativa, aí a ansiedade dele quer cometer o tempo, aí piorou. Exatamente. E aí e aí o cliente quer pular as etapas, porque ele mesmo não conhece a metodologia, então, não, eu não quero. Depois você pensa nisso, eu quero primeiro ver o protótipo. Você fala, como é que eu vou fazer um protótipo se você não está me deixando nem entender qual é o seu problema? E contrariar cliente é sempre aquele problema, né? Ninguém quer fazer. Então é complicado. Pessoal, como a Sofia já abriu aqui o slide do Toró de Ideias, então vocês podem abrir microfone e vídeo e interagir com a Sofia, fazendo suas perguntas, tirando suas dúvidas. Fiquem à vontade. Sim, conversem comigo. Adoro conversar. O jogador adora falar. Se quiser mandar pergunta no chat também, beleza. O que foi legal é que a gente fez há uns 5, 6 meses atrás com o Bernardo Azevedo, foi abril, mais ou menos, abril, maio, um webinar também. Por isso que é importante a gente voltar no tema com um outro especialista, né? O Bernardo trouxe uma coisa mais básica, mais conceitual, falou das pesquisas que ele tem feito. Você já trouxe algo mais prático, você trouxe dores que o Bernardo não abordou, por isso que eu acho que é legal a gente, de vez em quando, falar assim, pô, mas vai ter esse tema de novo, mas não é com a mesma pessoa, justamente por isso, né? Cada um tem um olhar. Eu mesmo nunca tinha pensado nessas dores que você passou aqui para nós, e lembrando que colocar um pica-pau na petição não é legal design, né, Sofia? A gente precisa sempre ter justamente essa questão de pesquisar e estudar as formas de expor as ideias sem exageros, sem incorreções, né? Sim, mas eu acho que isso não é nem uma questão de legal design, né? É uma coisa que a gente até conversou antes. A pessoa que coloca o pica-pau na petição e a pessoa que coloca uma frase em letra 15, sublinhada, negrito, dizendo pela justiça numa petição. Verde. É uma questão balança, de estilo. né? Coloca uma balança. Uma balança exatamente da justiça. A espada cega da justiça. É uma questão de estilo. Se o estilo do seu usuário é esse, se você acha que isso vai ser bom, chamar atenção, e se você testou, e você viu que funciona, então, eu não estou nem um pouco apegada à elegância. Eu quero a utilidade. Se funciona, então... Boa noite, estão me ouvindo? Estamos sim. Olá, Isaac. Estamos. Opa, boa noite a todos. Ricardo, rapaz, eu estou devendo ainda uma conversa contigo, né? Eu não tive tempo. Não esqueci não, Isaac. Cara, eu estou cheio de coisa para fazer. Mas, enfim, eu queria saber da Sofia se ela recomenda... Bem, eu acho que eles não me conhecem, eu sou bastante da área de pesquisa, bastante da área acadêmica, e eu estou transitando aí entre a tecnologia, entre ciência da computação e direito, que são minhas duas áreas de formação. Eu tenho também interesse em questão de design para aplicar em várias áreas que eu preciso, até mesmo para a comunicação, para melhorar a comunicação. E eu queria saber se você me recomenda alguma literatura específica para começar a entender sobre o tema de uma maneira mais sistemática, mais aprofundada. Porque o que eu preciso, como eu sempre falo, é entender os fundamentos, para que depois eu consiga aplicar isso em qualquer área
que eu necessite. Portanto, se você tiver algum material que recomenda ter uma leitura mais específica, pode ser livro, pode ser artigo científico, pode ser um determinado trabalho de monografia ou tese que você acha interessante, que você conheça, eu acho que seria bastante interessante, bastante útil, não só para mim, mas como para todos que estão aqui. Então, eu agradeço aqui a minha participação breve, desculpa aí estar atrapalhado. Não, pô, muito obrigada, Isaac, pela sua pergunta. Primeiro, que máximo você ter feito essas duas formações. Inveja absoluta de você ter capacidade de fazer ciência da computação. Jamais poderia, realmente. Não tenho como. Nas aulas de programação que eu tive no projeto da PUC, desastre, não é para mim, mas a melhor coisa é a gente poder trabalhar com quem consegue. Olha, de literatura inicial sobre esse tema, dá para fazer, tem várias coisas, né, dependendo de como você quer aplicar isso. Acho que para entender o inicial assim de legal design como área é o material da Margaret Hagan, que é do laboratório de Stanford, que é um livro chamado Law by Design. Eu não sei se tem uma tradução para português, mas deve ter, porque é um livro super, ele está disponível online no site dela, mas deve ter porque ele é muito popular, muito acessado, e deve ter tradução em português para quem não sabe falar inglês, e que é muito legal, e explorar o site do Laboratório de Stanford, porque eles têm muitos projetos maneiros que trazem essa ideia melhor desse processo e do que pode ser o resultado do legal design. É muito legal. Agora, eu recomendo também ler, pegar a informação, como você falou, dos fundamentos, né? Eu não comecei a estudar legal design estudando legal design. Eu comecei estudando design, porque o legal eu tenho. Eu sou advogado e eu achei mais legal, eu dei preferência para buscar esse material específico em design para fazer eu mesma as minhas conexões dentro dessas áreas. E um livro muito bom que eu li é o Design do Dia a Dia, que é um livro que traz assim muda a forma como você olha as coisas e te traz essa perspectiva do produto, de usabilidade, de como as pessoas interagem com tudo ao nosso redor e como o design está em todas as coisas que a gente usa. E é muito legal. Isso com certeza isso tem em português, inclusive eu li em português. Quem sabe ler em inglês, eu preferia a versão em inglês. Mas a português é ótima também, e é muito esclarecedor nesse sentido, assim, te traz essa ótica do design, de você começar a perceber como as coisas são construídas e por quê. E depois disso, a sua vida vai mudar também. Você vai sair olhando pela rua, dizendo como as coisas começam a te dar raiva. Esse interruptor, olha que droga esse interruptor. Ele está muito alto, eu não alcanço, ele não brilha no escuro, então quando a luz está apagada, eu não acho, e isso é péssimo, muito mal feito, e assim, estraga a sua vida, mas te traz essa perspectiva muito legal da construção dos objetos e das coisas, então eu recomendo muito. Acho que uma outra literatura que eu acho bem legal também, mas aí é mais específico para contratos e um pouco uma visão mais jurídica mesmo, é o material do Jay Mitchell, que eu mencionei aqui, que é um autor que é um advogado societário, mas que escreveu esses artigos sobre a junção do direito e do design, que são bem legais também, bem aprofundados. São pesquisas bem completas. Eu vi aqui que tem algumas perguntas no chat, talvez. Time interno, design gráfico. A Rosália perguntou. Rosália, a gente tem um time interno de design gráfico. A gente tem o nosso time de marketing, que conta com um time de designers que ajudam a gente com essa parte gráfica e muitas vezes de formato também, uma galera super competente que ajuda muito a gente no dia a dia. Fabrício, Marcelo, Larissa, todo mundo, muito obrigada se vocês estão assistindo. São essenciais para o nosso trabalho no dia a dia. Mas quando eu comecei a praticar legal design, eu não tinha. Era uma coisa que eu fazia sozinha mesmo, nesses programas que eu indiquei, e lendo sobre e propondo essas metodologias onde eu trabalhava. O time de designers é legal para essa parte mais gráfica mesmo, e de meios, né? Mídias e meios.
Mas a metodologia de construção, de criação, de investigação de um problema, você não precisa disso. Você pode fazer sozinha, qualquer pessoa pode fazer. E veja a parte gráfica, se aventure, não tenha medo. Use os modelos do Canva, use os modelos do Miro, são modelos ótimos, vêm quase prontos, então, e já podem dar uma super ajuda. Então, não precisa de... A gente tem um design, o time interno, mas por muito tempo não tive, e dá para fazer. Isaac e Rosália, respondi as perguntas. Se quiserem mais informação também, só falar. Inclusive, eu queria agradecer aqui a participação da Rosália. A Rosália é minha colega na Comissão de Proteção de Dados da OAB aqui de São Paulo. E ela é apaixonada por design, por legal design. E ela falou, nossa, não vou perder a apresentação da Sofia de jeito nenhum. Que legal. Espero que você tenha gostado, Rosália. Posso fazer Sim, uma Sofia, gostei muito. Obrigada pela resposta. E realmente eu acho que o Legal Design e o Visual Law, a gente é uma construção que a gente vai observando a vida e vai aplicando nos nossos documentos. Eu sou uma apaixonada pelo design gráfico desde sempre, então adoro escutar. Parabéns pela sua palestra. Obrigada, Rosália, que bom. Legal. Diga, Ricardo, você ia falar alguma coisa? Na verdade, até para a Sofia até dar um pouquinho mais da palhinha aí sobre o que ela comentou, que é a questão realmente antes de se falar em legal design, ela sempre se aprofundou na questão do design, né? Na verdade, até porque a parte, como você falou, ela é advogada, já a parte legal é meio que natural, e eu acho que o que isso encanta tanto os advogados é porque, eu vou falar porque eu me formei em 2003, né? Já faz um tempinho, então eu sou da época que, quando se falava em e-commerce, o pessoal da banca de avaliação falava assim, nossa, o que é isso aí, e-commerce, né? Então, foi meio traumatizante a entrega do meu TCC. Mas, não para mim, tá? Mas para quem participou da banca. Mas para quem participou da banca. Mas a questão do design, na verdade, eu vejo como um ponto de ruptura daquela tradicional advocacia, tá? Isso eu vou falar bem direcionado com os advogados, e da advocacia digital, né? O que a gente sempre bate na tecla aí. E isso que você falou é uma coisa que eu também eu senti, porque antes da gente falar em legal design, na verdade, eu sempre fui um ferrenho estudioso da questão de design, tive oportunidade de trabalhar com vários profissionais de design, de business design, né, que só foram renomados aí, profissionais no país, e aí você fala assim, cara, eu acho que é legal estudar isso, porque você começa a ver o potencial do design em termos não só gráfico, mas também como que você arquiteta o seu negócio, né, com relação à estrutura, e isso cai como uma pancada dentro do sistema jurídico, né, da questão da advocacia, principalmente, né. Então, muitos aqui pegaram uma época de digitar uma petição numa máquina, né? Acho que o Marcelo, né, peticionou numa máquina de datilografia, né, Marcelo? Brincadeira. Mas a questão, assim, nós temos aí algumas questões realmente muito transitórias em termos de, a inovação é muito gráfico, recursos tecnológicos, e aí eu acho que isso que você falou da questão realmente de se colocar poxa, vamos aprender o que é o design, a técnica, tem vários livros, os grandes livros, infelizmente, estão em inglês apenas, né? Então, acho que, mas vale o esforço, né? Porque aí a gente vai treinando em inglês, né? Isso aí para quem não fala inglês, mas eu acho que essa ruptura que você teve foi muito importante para a sua formação hoje de ser uma profissional orientada ao legal design, trazendo, construindo soluções, porque você visualizou na faculdade que realmente, poxa, tudo que eu estou aprendendo desde o primeiro ano, eu estou vendo que eu posso fazer diferente para me destacar no mercado. Acredito que foi esse insight maior que você teve, que é o que muitos estão tendo hoje, e essa foi a maior dica que eu acho que você deu aí com relação a
estudar o design sem pensar inicialmente na questão do legal design, né? Até porque acaba meio que associando, né? Com certeza. A questão mas eu acho que uma coisa importante de dizer é que tem toda essa questão da evolução digital e todas as possibilidades que essa evolução abriu para a gente, mas que também nem sempre vão ser a solução, né? Um caso bem legal que a Margaret Hagan desenvolveu com o laboratório de Stanford foi a percepção de que das pessoas, quando elas entravam no prédio do fórum, e acho que isso acontece muito aqui no Brasil também, né? Aqueles prédios públicos enormes, cheios de corredor, não sei o que lá, e salas, e gente correndo para cima e para baixo, e as pessoas não sabiam para onde ir. E o impacto disso no acesso dessas pessoas aos seus próprios direitos. Elas não se encontravam dentro do prédio, elas não sabiam para onde ir. Numa situação constrangedora, né? A gente se sente muito constrangido de ser aquela pessoa perdida assim, em algum lugar. Uhum. E pedia a muitas pessoas de irem e resolverem seus problemas. E a solução que eles tiveram foi colar no chão linhas coloridas que levam a pessoa segue e leva ela para onde ela precisa. Então, a pessoa entra no prédio, tem várias linhas coloridas no chão, e aí tem uma linha azul. Se você quer entrar com processo de tal assunto, siga a linha azul. E aí a pessoa segue a linha azul pelo prédio todo e ela encontra e que leva ela direto para onde ela precisa ir. Então, a transformação digital é essencial para o nosso trabalho. A gente não conseguiria nem trabalhar na escala que a gente trabalha hoje sem essas ferramentas que a gente tem. Ainda tem muito para ser explorado nessas ferramentas que existem, várias legal techs, vários recursos de design e todas as que ainda vão ser criadas, mas nem sempre o mundo digital é a solução. Às vezes o mundo físico também vai demandar ajustes. E é interessante a gente pensar, principalmente nesse momento de pandemia, que tão pouca coisa é presencial, né? Que alguns problemas ainda são presenciais, ainda são se materializados no mundo físico. E sempre buscar outras áreas que as pessoas podem adicionar no seu campo, né? Acho que ter curiosidade sobre... Eu sempre ouvi meus amigos, eu tenho muitos amigos designers, sorte a minha. E eu vi as pessoas falando sobre os seus trabalhos, sobre os seus estudos, sobre os seus interesses. Sempre foi... Acho que foi com certeza foi o meu primeiro contato com design, assim, com os meus amigos, as pessoas perto de mim. E que foi me despertando muita curiosidade, porque parece muito legal isso que você faz. Isso é muito legal. Fala mais, como é que isso funciona, como é que você trabalha, o que você está fazendo. E vice-versa. É importante hoje para ser não só um profissional, mas uma pessoa melhor, trafegar por outras frentes, né? Tá com a cabeça aberta. E acho que o advogado de direito digital tem que ter muito essa pegada, né? De transitar por outros conhecimentos e como eu te falei lá no começo, acho que o advogado do futuro tem que ser um profissional com outros valores agregados. Estava interagindo aqui com a sua mãe, que também é advogada. Oi, mãe. E dando a ela aí os parabéns. Sofia, só tenho a agradecer a sua excelente palestra, o pessoal gostou demais. O pessoal aqui elogiando, perguntando aonde tem... depois a gente vai subir no YouTube, no canal da ANAD, que é o canal ANAD Brasil. A gente vai disponibilizar para você também, é óbvio, né? E aí, quem quiser rever a palestra da Sofia, em breve ela vai estar disponível. Espero que vocês tenham gostado. E, Sofia, você tá ferrada, porque a gente vai ter que marcar uma outra mais para frente, tá? Você não vai escapar, não. Sorte minha, sorte minha. Muito obrigada, pessoal. Ricardo? Então, na verdade, era mais isso que eu queria ter pontuado, essa questão que a Sofia trouxe. E realmente eu acho que toda essa questão, essa movimentação do design, né, para o legal design,
ele traz, acho que hoje, um sentimento que, eu vou falar que hoje eu sou uma pessoa um pouco mais feliz trabalhando com o direito, tá? Eu não sei vocês, mas é um negócio que faz um pouco mais sentido. A culpa disso, logicamente, que são vários movimentos, tanto que tamanha insatisfação, eu acabei tendo outros negócios além da área jurídica, mas hoje, com certeza, todos se conectam. Mas eu acho que essa parte do legal design é muito importante para todos nós, e até mesmo para o cliente, para os clientes, porque acabou trazendo um pouco da magia, da doçura, um pouco da parte do direito, né? Eu acho que todo mundo viu advogado ou advogada, né? Parece que é um ser que só sabe falar difícil, anda empolado, aquele com gelzinho, uma mulher sempre com aquele salto alto, sempre falando difícil. E o legal design, na verdade, acaba trazendo, acho que, como você mesmo falou, analisando mais friamente os problemas, friamente não, me fugiu a palavra, mas analisando de uma forma um pouco mais detalhada e mais humanizada esses problemas dos clientes, né? Então, assim, trazendo um pouco mais de cor, porque antes era sempre vermelho, bordô, preto e marrom, alguma coisa. E aí você pega um documento de um advogado hoje, tem verde, azul, amarelo. O nosso, né, Marcelo? O nosso tem roxo, roxo com rosa. Então, assim, é interessante porque acabou desmistificando um pouco esse negócio, né? Eu acho que esse movimento que você tem aí, realmente você e os demais profissionais aí da Daniel, com certeza são de grande referência para nós, porque ajudam a nós, e pessoas que têm escritórios também tradicionais, falam, poxa, também posso fazer um pouquinho diferente, trazer um pouquinho de diferença no serviço com os clientes. Então, acho que era essa colocação que eu queria trazer, parabenizar você, né, a Tâmila também, pelo excelente trabalho aí, e agradecer ao Marcelo que te trouxe. Então, parabéns aí pela excelente explanação. Espero que você venha novamente e que traga cada vez mais novidades para a gente aí. Que assim que você estiver no Brasil, com certeza, nós vamos tentar fazer algum evento presencial, né? Se a pandemia nos deixar aí, né? Esperamos que a gente consiga fazer alguma coisa bem bacana, certo? Tá? Então, muito obrigado, Sofia. Muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por receber e todo mundo que assistiu e fez perguntas. Muito obrigada. Com certeza a gente se vê numa próxima. Legal. Bom descanso, Sofia. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa Tchau, noite. tchau, Valeu, pessoal. obrigado, Marcelo. Obrigado. Obrigado, gente. Boa noite.